Olá, meu nome é Vandré, eu sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar mais um vídeo que no caso estamos resolvendo a lista de exercícios dos primeiros exercícios, dos exercícios iniciais. Continuando a sequência, vamos resolver um exercício que o enunciado está aqui embaixo, como vocês podem visualizar. Eu vou ler o enunciado primeiro para a gente poder começar a resolução do exercício. Então leia duas variáveis A e B que correspondem a duas notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 ou 3,5, né? Vocês vão entender durante essa aula qual a diferença de um para o outro. E a nota B tem peso 3,7. Desculpa, 7,5. Certo? Então, vamos começar entendendo o seguinte. Enquanto eu abro o Code Blocks, eu vou explicando umas coisas aqui para vocês. Primeiramente, a gente tem que entender que para resolver qualquer questão, é importante nós analisarmos o enunciado, certo? No caso, ver quais são as palavras essenciais, as palavras que mais repetem dentro dos enunciados, como, por exemplo, a palavra leia, a palavra receba, a palavra imprima, calcule. Então, dá para ter uma noção muito boa em cima disso daí. Então, ao ler esse enunciado, dá para poder entender que a gente tem as palavras leia e tem a palavra calcule, entendendo que provavelmente eu vou ter que apresentar o resultado da conta para o usuário, certo? Antes de mais nada, porque eu já gravei essa aula, só que ao gravar essa aula ela não deu muito certo, então eu vou apagar aqui minha aula anterior e vou fazer ela novamente. Então, como todos os projetos, eu aconselho sempre que vocês venham aqui em File, New, Project. Ou então vem aqui, ó, Create a New Project, daria no mesmo. Mas eu gosto de sempre vir aqui, File, New, Project, para que cada um dos nossos projetos, dos nossos exercícios, sejam salvos em projetos separados. Vem aqui em Console Application, que eu já expliquei um pouquinho sobre isso na primeira aula. Se você quiser, volta na primeira aula e pega o conteúdo que já foi falado. No caso, primeira aula, entenda-se o primeiro exercício, resolução do primeiro exercício, porque a primeira aula mesmo foi a apresentação de como instalar o CodeBlocks no básico, certo? Vou apertar aqui Next, porque não precisa verificar nada. Sempre confira se está sendo executado o código aqui na linguagem C++, porque parte dos comandos nossos não são em C puro, são em C++. O nome do projeto. É bom a gente colocar, no caso nosso, a gente está colocando sempre nessa forma. É x1-2. Por quê? Porque eu estou colocando que a primeira lista de exercício, o exercício 2. E onde que eu vou criar essa pasta? No caso meu, eu vou vir aqui dentro do desktop, uma pasta no meu nome e vou criar aqui uma pasta nova. Vou colocar x1-2. Na aula passada, se vocês separaram, eu deixei assim desse jeito e já fui clicando aqui em OK. Ele não funcionou, não pegou a pasta. O acerto que eu consigo passar para vocês é que vocês, ao criarem a pasta, cliquem aqui fora, o nome vai mudar. Aqui embaixo, repare que a pasta que eu estou selecionando é essa pasta que está dentro do desktop. Quando eu clico de novo, aparece a pasta que eu quero, que no caso vai aparecer aqui, ó, Users Vandré Desktop x12. E repare que a pasta está direcionada certo, até então. O nome do projeto também está certo, vou em Next e Next. Finalizei a minha configuração inicial do programa. Eu posso vir aqui em Sources e abrir o nosso programa inicial. Esse programa inicial, ele já foi falado um pouco sobre ele, mas só que eu vou deixar para falar mais um pouco dos principais comandos conforme as aulas forem avançando. Como essas aqui são as aulas iniciais, eu vou passar o básico que realmente é necessário para resolver a questão. Por enquanto. Depois, quando a gente tiver questões mais elaboradas um pouco, ou então que tiver mais tempo dentro dos vídeos, eu vou passando aqui para vocês para a gente poder estar resolvendo de outra forma. Então, o enunciado diz, leia duas variáveis. No caso, eu tenho duas variáveis, e essas variáveis são a variável A e a variável B, certo? Então, antes de mais nada, eu tenho que pensar o seguinte, qual que é o comando que a gente utiliza para ler variáveis? Geralmente a gente utiliza o comando, nas aulas nossas que nós utilizamos aqui, é o comando cin, certo?
Mas eu não posso ler uma variável antes que eu não tenha criado ela. No caso nosso, eu já havia falado com vocês que a gente tem praticamente duas formas de criar variável. Nós temos as variáveis int e as variáveis float, certo? Entendendo o seguinte, variável int armazena números inteiros, certo? Pensando em variáveis, que nós estamos trabalhando com variáveis. Mais para frente nós vamos ver funções, já tem exercícios aqui no canal sobre funções, se você der uma olhada, esse vídeo faz parte de uma playlist, mais para frente na playlist tem exercício sobre matrizes, que é uma parte lá na frente da matéria, e funções também é uma parte lá na frente da matéria. Que por enquanto estamos nos exercícios iniciais, vamos ter exercícios de condicionais, e depois entramos na parte de matrizes e funções. Entendendo o seguinte, temos opções de variáveis do tipo inteiro e opções de variáveis do tipo float. Para esse enunciado, nós temos que entender quais são as opções e qual delas nós escolheremos. Vamos ler de novo. Leia duas variáveis, A e B, que correspondem a duas notas de um aluno. Vamos entender o seguinte. Geralmente, as notas elas têm uma escala, e essa escala pode ser que seja de 0 a 100. Se for de 0 a 100, geralmente nós utilizamos variáveis do tipo inteiro. E se for de 0 a 10, no caso, a nota, geralmente nós utilizamos escala real, ou seja, o número real, número com ponto decimal. Por isso que é chamado de float, nesse caso nosso que é com ponto flutuante, que no caso seria a parte decimal do número. No caso nosso, como o enunciado continua falando, a seguir calcule a média. Média, geralmente, nós trabalhamos com números que, por exemplo, qual a média aritmética normal, sem ser média ponderado, como é a nossa questão, entre 5 e 6, por exemplo. Um aluno tirou 5, depois ele tirou 6 na próxima nota. Consequentemente, a média vai ser 5,5. 5,5 não pode ser um número inteiro, porque senão ele vai pegar 5, certo? Como algo a gente vai falar mais para frente sobre essas questões, questão de divisão, questão de conversão, a gente vai entender um pouquinho mais para frente sobre isso daí. Então, quando a gente coloca float, nesse caso, como estamos trabalhando com média, seria o ideal. Mas continuando o enunciado, vocês vão ver que tem mais uma justificativa por que colocar float. Então, a seguir calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. Então, só de eu já ter que multiplicar por um número com ponto flutuante, o ideal é que a gente utilize float. Então, vou apagar aqui os números inteiros e vamos trabalhar aqui com float. Para trabalhar com float, no caso nosso, é do mesmo jeito que a gente trabalharia com números inteiros, como eu coloquei na aula passada. O ideal nosso é que a gente crie duas variáveis. O nome das variáveis são A e existe o float B. Nós podemos utilizar tanto esse modo que nós declaramos as duas variáveis, uma por linha, ou então podemos utilizar o modo que é o modo compacto, que seria float A, vírgula, B. Não é ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque eu ainda estou continuando no meu comando. O meu comando diz, crie uma variável ou variáveis do tipo float. Então, consequentemente, estou criando as variáveis aqui. Ao criar as duas variáveis A e B, eu já estou criando, qualquer um dos dois casos vai ser exatamente do mesmo jeito para a gente agora. Mas eu vou deixar claro o seguinte, nas nossas aulas a gente vai utilizar esse modo aqui que é o modo compacto. Porém, no dia a dia, se vocês quiserem utilizar esse modo, pode ser que seja recomendado. Por quê? Vamos supor o seguinte, quando eu estou executando qualquer comando, por exemplo, eu vou colocar aqui uma coisa errada, por exemplo, vou escrever float, vou mandar executar. No caso, eu vou clicar aqui em Build and Run. Cliquei em Build and Run. O que ele fala? Ele fala que você tem um erro nessa linha erro, float não foi declarado nesse escopo. Ou seja, está falando que o erro está na linha 8, certo? Se eu corrigir o erro, não vai ter mais erro. Mas só tem uma coisa, se eu escrever float A, B, ou mais variáveis, que eu for colocando todas essas variáveis aqui, se eu errar alguma coisa aqui no meio do caminho, se eu esquecer, por exemplo, uma vírgula, vai falar que o erro está na linha 9. Mas onde na linha 9? Se eu tiver muita coisa escrita,
ou, por exemplo, extrapolar minha tela e vir até aqui na frente, eu vou ter que analisar caractere a caractere que eu digitei para saber onde é que foi que deu erro. Então, o ideal é que nós coloquemos linhas, no caso as linhas nossas, vamos pensar na quantidade da linha, na largura da linha, na quantidade de caracteres mesmo. Linhas pequenas, mas que sejam de acordo com o tamanho do programa que a gente gostaria. No caso, quanto mais linhas o programa, fica melhor, porque fica fácil de a gente poder saber onde é que está o erro. O erro está aqui ou o erro está aqui. A diferença de uma linha para outra pode ser que seja mais fácil de você localizar onde é que ocorre o erro dentro do seu programa. Então, até então, como eu já expliquei para vocês na primeira aula, e de vez em quando, diversas vezes, eu vou ficar retomando esse conteúdo aqui para vocês. Pense o seguinte, estamos utilizando variáveis do tipo float. Variável do tipo float, elas são A e B, e inicialmente elas começam com um valor, certo? Essa linha daqui, que é essa linha 7, que ela está marcada aqui, mas só que eu vou até tirar a marcação dela aqui. Pronto. O que ela está fazendo? Ela está declarando ou inicializando a variável. Pessoa que já pegou esse conteúdo antes, que já sabe, que já estudou, ou mesmo que viu a primeira aula, já conseguiu entender que nessa linha 7 eu estou somente declarando duas variáveis, a variável A e a variável B. Estou dizendo que elas existem, eu não estou dizendo qual valor que elas têm que ficar. Então, quando eu falo, variável A, variável B, estou dizendo que elas vão começar aqui agora e o valor delas é lixo, certo? Vamos só fazer um experimento aqui, eu vou mandar rodar aqui, ao invés de imprimir Hello World, eu vou mandar imprimir o conteúdo da variável A e vou mandar executar. Vamos ver o que vai acontecer? Falou um número estranho aqui, 6.1015 é menos elevado a menos, no caso, que é o elevado, no caso nosso, menos 0.039. Então isso aqui, na verdade, é um número que ele é um número aleatório, que ele vai ser gerado. Esse número aqui não necessariamente vai ser o mesmo número que vai ser gerado aí no computador seu. Se você mandar executar, pode ser que seja gerado outro número, pode ser que seja inclusive até o mesmo número, que isso é uma outra explicação que eu não vou entrar aqui nesse curso, porque o foco do curso é que seja introdutório. Nós estamos explicando a lógica, nem tanto a linguagem de programação em C++ com detalhes, sim o entendimento que é necessário para as pessoas terem um raciocínio melhor e até nos cursos de graduação, para engenheiros, para profissionais da área de computação ou diversas áreas, pessoas que desejam aprender um pouco mais de programação, especialmente a lógica da programação, nem tanto o detalhamento da linguagem em si. Então, olha só, se eu mandar executar aqui simplesmente imprimindo o resultado, o conteúdo da variável, ela imprimiu o lixo que já tinha. Mas o enunciado fala, leia duas variáveis A e B que correspondem a duas notas do aluno. Então, para ela poder ler, eu preciso pedir para o usuário para digitar as duas notas. Então, eu vou vir aqui e vou pedir para o usuário, por favor, digitar duas notas para o aluno. Vou dar 2 pontos e vou dar um espaço e vou pular para a linha de baixo. Detalhe, algo que eu expliquei na primeira aula, eu vou retomar aqui. No caso nosso, eu estou utilizando aqui um cout, estou mandando imprimir o item, coloquei os 2 pontos. Imediatamente, o que ele vai acontecer? Logo após os 2 pontos, eu dei um enter aqui do lado de fora. Esse enter que eu dei aqui não vai fazer diferença. Por quê? Porque logo após os 2 pontos, ele vai esperar eu digitar alguma coisa, como por exemplo, 3.5, ou 9.5, ou 10. Então o que ele vai fazer? Logo após a digitação pelo computador, pelo nosso programa, pedir para digitar duas notas, vai aparecer um texto, vai escrever 2 pontos, vai dar um espaço e vai aguardar eu digitar logo na frente. Porque eu não dei nenhum comando mandando pular para a linha de baixo. Que nós temos, como eu já falei antes, duas opções. Uma opção seria NDL, que já está escrito aqui que ele vai pular para Simple New Line, que no caso é uma nova linha, pular para a linha de baixo de forma simples. Outra opção seria se a gente colocasse o /n,
que no caso nosso a gente não vai utilizar nenhum dos dois, porque eu gostaria de imprimir na frente as duas notas, uma nota e depois a outra nota. Vou pedir para o usuário digitar agora. No caso, já solicitei para ele, agora vou receber o que o usuário está digitando. Como eu já expliquei para vocês, vamos pensar esses símbolos aqui de maior, maior, menor, menor, como setas, certo? No caso, pensemos um fluxo de bytes, que é no caso utilizando aqui o I/O stream, que é o básico nosso, é I/O in e out, certo? Ou seja, um fluxo de dados, que seria esse stream, para a entrada e saída básica do nosso programa. É o que possibilita nós utilizarmos o cout e o cin, certo? Como vocês podem ver aqui, está aqui, ó, estream, e no caso o cout está no ostream. Então, IOStream possibilita que eu utilize dispositivos, no caso, comandos de entrada e comandos de saída. Para o comando de entrada, o ideal que a gente utilize, no caso é o que vai funcionar, é utilizar essa setinha, que no caso é o símbolo maior, maior. Que significa o quê? Significa que a linguagem C ou a C++ vai pegar o que o usuário digitou e vai transferir para o conteúdo do que o usuário digitou para a variável nossa. Certo? Imediatamente. Já aqui seria o contrário. Eu vou pegar o que eu digitei no meu programa, ou seja, o caractere, o texto que está lá entre aspas, e vou transferir esse texto para o cout. E o que o cout vai fazer? Vai apresentar na tela, que é onde é que a gente está aqui agora. Então ele vai fazer exatamente isso aqui. Detalhe, uma coisa que muitas pessoas pensam que seria o certo, mas não é o certo. Quando eu quero digitar o cin, como eu finalizei o meu comando, eu vou digitar aqui, colocar ponto e vírgula e vou dar outro cin B. Mas, professor, você não falou que vai colocar tudo no modo compacto? Eu posso fazer desse jeito, mas como é que seria o modo compacto para a declaração de variáveis? Entre as variáveis eu coloco uma vírgula. Como é que é o modo compacto para eu poder utilizar o cin? Não é vírgula, eu vou ter que utilizar o B também. No caso, o símbolo de maior, maior para o B também. Assim como o cin, B aqui. Então, esse aqui é o modo compacto, de forma que vai pedir para o usuário digita uma nota e digita outra nota. Eu poderia fazer desse jeito. Esse aqui é o modo compacto. Eu vou fazer do modo que é o modo mais corrido, uma vez que a gente está aqui num exercício explicando. Então, eu vou falar, favor digitar a primeira nota do aluno. E vou pedir para ele digitar somente a primeira nota. Digitei a primeira nota. Pronto. Agora eu vou dar um cout aqui e vou pedir para ele poder digitar a outra nota. Digite a outra nota do mesmo aluno. E vou pedir para poder digitar. Detalhe, ao digitar essa nota, eu vou pedir para digitar na frente. Novamente, cin B. E vou ver o que vai acontecer. Se eu executar simplesmente desse jeito, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui 5.5 e a outra nota foi 10. Pronto. Simplesmente isso daqui. Para termos de exemplo, eu vou executar aqui algo para vocês poderem entender. Eu vou colocar aqui o NDL na primeira e vocês vão ver a diferença desse programa de agora para o programa anterior nosso. Então, a favor de digitar a nota do primeiro aluno, a favor de digitar a primeira nota do aluno, e antes eu estava escrevendo na frente, agora eu estou escrevendo na linha de baixo, porque eu vou colocar 5.5 do mesmo jeito e 10. Repare que o 5.5 e o 10 está na frente e o 5.5 está embaixo. Por quê? Por causa desse NDL que eu coloquei aqui. Por questão estética, eu prefiro deixar desse jeito, que a pessoa sabe exatamente o que está digitando na frente. Então, até então, leia duas variáveis A e B. Detalhe que elas são variáveis que eu coloquei a letra maiúscula. Mas, em termos simples, eu poderia colocar A minúsculo e B minúsculo, e aqui eu posso colocar maiúsculo, B maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Não, vocês vão ver que isso aqui não vai funcionar, porque na hora que eu mandar executar, vocês vão ver o porquê que não vai funcionar. Fala aqui, ó, erro, A não foi declarado nesse escopo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao mandar
executar aqui, eu criei duas variáveis na linha 7. Duas float, no caso, duas variáveis float, ou seja, dois números, um deles chamado A minúsculo, outro chamado B minúsculo. Então, necessariamente, eu preciso utilizar do mesmo jeito, A minúsculo e B minúsculo. Porque a linguagem de programação C, C++, as duas, elas são o que a gente chama de case sensitive. O que é case sensitive? Case sensitive ele diferencia uppercase, que no caso é maiúsculo, de lowercase, que é minúsculo. Então, a forma de você digitar, seja maiúsculo, seja minúsculo, vai fazer diferença para as minhas variáveis, para os meus comandos. O que eu gosto de fazer, e vocês vão perceber, é que tudo fora de aspas eu deixo minúsculo. Tudo fora de aspas eu deixo minúsculo. Exceto dentro de aspas, no caso meu, eu coloco conforme o português pede. Que no caso eu vou colocar aqui as letras maiúsculas, iniciais maiúsculos, nome próprio maiúsculo, deixar tudo desse jeito assim. Então, nesse enunciado, como já pediu para colocar variável A e variável B maiúsculas, vamos deixar maiúsculo. Então vamos ler. Leia acompanhe aqui no comentário, por favor. Leia duas variáveis A e B que correspondem a duas notas de um aluno. Já lemos as duas variáveis. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem um peso e a nota B tem outro peso. Então vamos fazer primeiro a média simples, depois fazemos a média ponderada, que é esse 3, levando em consideração esse 3,5 e esse 7,5. Então vamos aqui. Primeiramente eu preciso calcular a média. Eu poderia calcular e imprimir a média direto, mas para fim didático eu vou criar aqui uma variável chamada média. Detalhe, sem acento. Por que eu não posso utilizar acento? Porque o C++ ele é padronizado no inglês. As diversas palavras aqui são transformadas em use, namespace, main, float, no caso include, stream, return. Essas são palavras americanas, em inglês. E no inglês não tem acento. Então vamos pensar o seguinte, que eu não posso colocar média com acento brasileiro, português, que não vai funcionar. Não existe isso daí. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que a média vai ser agora o resultado de A mais B dividido por 2. Essa precedência, a precedência que está sendo feita aqui, é a mesma precedência. Mais para frente, no exercício que a gente vai fazer alguns cálculos ligeiramente mais complexos, eu vou explicar para vocês o que é essa precedência. Mas por enquanto, só de entender que A mais B dividido por 2, ele já entende que primeiro eu tenho que fazer todas as multiplicações, depois as divisões, depois eu faço a soma e subtração. No caso nosso, o que nós temos primeiro? Temos uma divisão, depois fazemos uma soma. Para eu alterar essa precedência, de forma que eu tenho que fazer a soma primeiro e depois fazer a divisão, eu coloco parênteses, de forma que A e B vão ficar aqui dentro desse container, de forma que eu coloco um barra e vou dividir tudo isso, o resultado da soma eu vou dividir por 2, para poder calcular a minha média. E aqui eu vou imprimir a média. Vou falar, a média das notas do aluno é, vou dar 2 pontos, espaço, e vou mandar imprimir a média. É simples desse jeito. Ele já vai imprimir o resultado da média aqui. Vou mandar executar e vamos ver a média de duas notas. Por exemplo, como eu falei lá atrás, vou colocar 5 e 6. A média de 5 e 6 vai dar 5,5, 5,5. A média das notas do aluno é 5,5, certo? Então, repare que a média, no caso, não é média ponderada, estou pegando entre 5 e 6. Se eu tirar o parêntese, o que vai acontecer? Eu vou pegar o B e vou dividir somente o B por 2 e vou somar o resultado de A. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui? Dos mesmos valores de 5 e 6. 5 e 6. Vai pegar a média dos alunos é 8. Mas por quê? É porque 5 mais a metade de 6. A metade de 6 é quanto? 3. 3 mais 5, 8. Por isso que apareceu a média das notas é 8, sendo que na verdade não é 8. Certo? Então vamos retomar aqui. O enunciado fala o seguinte, fala que a nota A tem peso 3,5 e o B tem 7,5. Já vou explicar o seguinte, a vírgula nós utilizamos para quê? Para separar os elementos
dentro da linguagem de programação. No caso nosso, até agora nós vimos que utilizamos a vírgula para poder separar a declaração de duas variáveis. No caso nosso, eu não posso colocar vírgula, porque eu estaria falando, ó, multiplica A por 3 e 5 mais B, o que é isso? Porque eu estaria separando em comandos diferentes com essa vírgula. O separador decimal da parte decimal para a parte inteira, dentro da linguagem C++ e também no inglês, é o ponto. Quando eu falo 3.5 é o 3,5. 7.5 é o 7,5 nosso. Então, quando eu mando executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar os mesmos 5 e 6, agora vai aparecer alguma coisa. Mas olha só que interessante que apareceu. A média entre 5 e 6 é 31,25. Mas o que é isso? Vamos fazer a conta aqui. Vou abrir a calculadora e vou falar que 5 vezes 3,5 vai dar 17,5. Certo? Vamos guardar esse valor aí. Agora, 6 vezes 7,5 vai dar quanto? 45. Mais 17,5, 62,5. Só que tudo isso dividido por 2, conforme está aqui no meu código, as duas notas, uma vezes 3,5, a outra vezes 7,5, tudo isso dividido por 2 vai dar... fechei, mas se vocês olharem aqui é 31,25, que foi exatamente o que apareceu lá. Então, analisemos o seguinte. Essa é uma média mais ou menos do jeito que está pedindo, uma média dividida por 2. Porém, a média ponderada, como nós sabemos, é a soma dos valores aqui, eu tenho que dividir, colocar como denominador. Então, 3,5 mais 7,5 é 11. Isso foi feito de propósito, para que a gente analise um pouco sobre isso daqui. Então, vamos ver, de novo, sobre a ótica de como é que vai funcionar. Vou colocar 5, 6. A nota deu isso aqui. 5, 6, 8, 18, 2. Certo? Repare que por a segunda nota ter maior peso, eu subi mais a nota além do 5,5. Se fosse a média, somando os dois dividido por 2, daria 5,5. Como eu peguei algo com maior peso na primeira do que na segunda, consequentemente estou puxando mais a nota para cima. Por isso que deu 5,6. Se você quiser, dá uma olhada aí, confere na sua calculadora para ver se deu certo. No caso, pense que isso aqui deu uma dízima, né? Então, esse aqui eu tenho a média das notas. Eu gostaria de aproveitar e apresentar uma questão aqui para vocês. Nós já temos um bom tempo de vídeo, mas só que eu gostaria de explicar isso aqui ainda nessa aula de agora. Repare o seguinte, eu tenho aqui float A e B. E eu tenho aqui float média. Muitas pessoas gostam de colocar tudo aqui junto. Vou colocar aqui média. Por questão de padronização, vou colocar aqui e eu posso apagar aqui. Tem problema? Vai alterar alguma coisa no meu resultado? Não, se vocês separarem aqui, eu vou executar 5 e 6 e deu exatamente o mesmo valor. Então, isso aqui não altera a questão do resultado. Facilita um pouco para as pessoas entenderem onde é que eu estou declarando todas as minhas variáveis. Eu declaro elas todas aqui em cima. Isso aqui é algo que eu posso fazer. Outra coisa que algumas pessoas preferem deixar assim. Para programas pequenos, isso aqui não vai fazer muita diferença não. Como os nossos programas todos que a gente vai resolver aqui nessa lista de exercícios são nesses vídeos do canal, são todos muito pequenos, assim, considerando programas grandes, como eu já fiz, programas de, sei lá, 5.000 linhas cada um dos arquivos e são 12, 15 arquivos, então são programas relativamente grandes. No caso nosso, a gente vai utilizar programas bem pequenos. E já que são esses programas bem pequenos, onde eu vou declarar minha variável não vai fazer muita diferença. Dentro da main, que no caso estamos pensando nisso aqui como um escopo. Tá vendo que quando eu clico na chave, apresenta onde é que ele começa e onde é que ela termina. Isso significa o quê? Que a partir desse momento, no caso float A e float B, a partir dessa linha daqui, até finalizar a minha função main, que no caso que seria esse escopo, eu posso utilizar as variáveis A e a variável B quantas vezes eu quiser. Eu não preciso declarar elas de novo. Se eu quisesse utilizar aqui fora, aí a variável A já não existe.
Eu preciso declarar ela novamente. Ou então eu declaro ela do lado de fora, para que ela valha daqui para baixo, ou seja, no meu programa inteiro, em todos os escopos, em todas as chaves que a gente for criando. No caso nosso, a gente tem que analisar o seguinte: float A e B, aqui existe o A e B, e a partir de agora vai existir a média. E no caso eu vou utilizar a média a partir de agora. Então algo que eu poderia fazer seria, assim que eu utilizar a variável, eu declaro a variável antes, certo? Isso é uma possibilidade. Para fins didáticos, eu vou deixar aqui em cima para que vocês analisem uma questão comigo. Eu já sei que a média é o resultado de uma conta, não é? Então eu poderia falar o seguinte, que a média é isso aqui, não é? Eu poderia fazer isso daqui. Então, eu vou apagar essa linha daqui, não tem problema, aparentemente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou mandar executar de novo, mas antes disso eu vou ler aqui para vocês o que eu fiz. Eu declarei as duas variáveis A e B e digo que a média vai ser o resultado de uma conta com A, de uma conta com B dividido por 11, certo? Ou seja, a média vai ser fruto dos valores que tem de A e tem de B. Vamos analisar o que vai acontecer. As pessoas que já entenderam um pouquinho sobre a questão já podem lembrar mais ou menos que eu expliquei lá no início do vídeo, que eu falei que o float A e B começa com qual valor? Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou executar os mesmos 5 e 6 e a média deu um valor muito parecido com aquele valor que eu falei com vocês lá atrás, que deu 7.37433 menos 0,39. O que é isso? Isso aqui se assemelha àquele valor da variável A que eu coloquei lá atrás. Ou seja, isso aqui é um lixo também. Por quê? Porque nesse momento, média vale A, que é lixo, que nessa linha eu só disse que ele é lixo, mais vezes alguma coisa, ou seja, lixo vezes alguma coisa vai continuar sendo lixo. Mas outro lixo vezes alguma coisa, que pode ser uma variável sendo lixo, ou uma variável constante, que nesse caso nosso, esse aqui é uma constante. Ou seja, estou somando dois lixos e dividido por 11. Por 11 vai dar lixo do mesmo jeito. Então, consequentemente, a média virou lixo. Mas eu atualizei o valor de A, atualizei o valor de B. Alterei 5 e 6. Mas na linha de baixo eu disse que a média é quanto? Eu não alterei o valor da média, eu só mandei imprimir o que eu tenho na média. E quanto que é a média? Média é esse valor daqui. Se vocês separarem, o valor, se eu quiser alterar o valor da média, eu preciso fazer novamente a conta, porque eu preciso atualizar isso o valor da variável. Então eu vou ter que dizer que a média é a mesma coisa que está aqui. A média, a partir de agora, vai ser feito isso aqui. Se eu alterar novamente o valor de A, eu tenho que calcular a média de novo. Se eu alterar o valor de B, eu tenho que calcular a média de novo. Então, quantas vezes eu tiver que alterar as minhas variáveis, eu vou ter que fazer minhas contas todas de novo. Então, vou mandar executar aqui. 5, 6, deu exatamente o mesmo valor que a gente havia colocado antes. Então, eu não preciso fazer essa conta inicial, porque até então eu estou falando que A e B tem valor lixo, e em média vai ser também um valor lixo. E depois eu substituo o valor dela, então eu não preciso inicializar a média com nenhum valor. Posso simplesmente, como eu já falei antes, eu posso vir aqui, repare que a main tem um asterisco. Eu vou mandar salvar, ele já remove o asterisco, quer dizer que o nosso arquivo está salvo. Mas se eu fizer qualquer modificação, meu arquivo continua dizendo que não está salvo. Mas quando eu executo aqui build and run, que é no caso transformar esse meu trecho de código em um programa executável, quando eu mando executar, ele já salva para mim. Repare que o asterisco já sumiu. Então, sempre quando eu faço o build, ele transforma o meu arquivo de texto em teoria, né? Eu já compila ele, já transforma ele em um arquivo executável, que ele está aqui, ó, nessa pasta. users, Vandré, desktop, Vandré, x12, que é no caso o exercício nosso, e aqui está vendo, é x12.exe, que é esse arquivo que está sendo executado. Que eu mando executar o 5 e 6 e vai rodar ele aqui, certo? Em outra aula a gente vai apresentar, vai abrir essas pastas, vai ver isso tudo com mais calma. Então, basicamente era isso aqui que eu queria apresentar com vocês, esse aqui é o nosso programa final.
Tivemos diversos outros programinhas que funcionaram, deram o mesmo resultado. Eu gostaria de salientar, em diversas aulas eu vou falar isso aqui, mas o que eu explico aqui não é um gabarito. Eu mostro como eu resolveria essa questão. Diversas pessoas, diversos outros professores, diversos alunos vão resolver de jeitos diferentes. Se vocês resolveram de um jeito diferente, pode colocar aqui no comentário, que eu acho muito válido fazer, apresentar de formas diferentes aqui. Assim como se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a tudo que eu expliquei aqui ou a outras questões relativas à matéria, pode estar colocando aqui nos comentários, ou mesmo sugestão de exercício para podermos resolver em outras aulas. Eu agradeço se vocês tiverem sugestões, compartilharem tanto esse vídeo quanto a playlist e o canal para outras pessoas, porque teremos outros vídeos de outras áreas na área de computação aqui também. E peço que clique no gostei e nos vemos nas próximas aulas. Obrigado.